Você já parou para pensar quantos micro-organismos estão cercando você nesse momento? Já se perguntou quantos deles podem ser benéficos ou até mesmo maléficos para o seu organismo? Por mais que não possam ser vistos a olho nu, muitos deles estão presentes no nosso dia a dia, seja na comida que comemos, seja no solo que pisamos. Eles estão por toda parte. Nesse vídeo, vamos te mostrar o quão importante eles são para o mundo em que vivemos hoje, e vamos apresentar 5 fatos interessantes sobre eles. Quando chegamos no CT para uma aula de microbiologia, nós não paramos para pensar que estamos acompanhados dos animais mais resistentes do planeta, os tardígrados. Esses micro-organismos possuem meio milímetro de tamanho e estão por toda parte. Fontes termais, oceanos, paredões rochosos e principalmente em ambientes úmidos. Esses animais, sim, animais, resistem à faixa insana de temperatura de 1 a 150 graus Celsius, mais de 1000 vezes a pressão atmosférica, podem viver uma década em um estado dessecado, aguentam 1000 vezes mais radiação ionizante que um ser humano, além de conseguirem viver no vácuo do espaço. São basicamente super-heróis. Agora, parece ser espantoso pensar que podemos estar pisando nesses bichinhos todos os dias. Não é raro depararmos com armários e cadeiras pelos corredores do CT que estão prejudicados por cupins. Cupins não são micro-organismos, mas sua capacidade de se alimentar de celulose provém de protozoa, como o triconinfa. Por sua vez, esses protozoários também dependem de bactérias simbióticas para digerir a celulose. Interessante que a cadeia de micro-organismos não é só capaz de destruir a madeira dos móveis da sua casa, mas também de provocar em torno de 15% das emissões globais de metano. Outro fato interessante: muitos dos alimentos consumidos no nosso dia a dia são produzidos através de micro-organismos específicos. Eles são capazes de alterarem diversas propriedades dos alimentos e, inclusive, aumentarem o tempo de vida útil deles através de um processo chamado fermentação. Esse processo é capaz de conservar alimentos por dois principais motivos. O primeiro é porque há uma competição entre as espécies microbianas presentes, e o segundo é porque existe a formação de substâncias chamadas metabólitos antimicrobianos, formados a partir dos próprios nutrientes presentes nos alimentos. Esses metabólitos podem ser ácidos orgânicos, álcoois, CO2 e limitam o crescimento de organismos patogênicos, restando apenas aqueles que não são prejudiciais à nossa saúde. Um exemplo disso é o iogurte que vemos diariamente, que nada mais é que um produto gerado a partir da fermentação láctica do leite a partir de bactérias com nomes um pouquinho difíceis. A primeira delas, Streptococcus thermophilus, e a segunda, Lactobacillus bulgaricus. Bom, mas o importante aqui é que nesse caso nós temos uma acidificação do meio por conta da produção dos próprios metabólitos a partir das bactérias, como o ácido lático, e além disso temos uma mudança nas propriedades sensoriais do alimento, como sabor e textura, que deixam o alimento tão gostoso. Outra aplicação muito importante dos micro-organismos hoje é o tratamento de efluentes sanitários, ou seja, urina, fezes e água de lavagem. Todos os dias produzimos quantidades imensas de esgoto, com grande carga de matéria orgânica. E uma das técnicas mais utilizadas para degradar essa matéria é o sistema de lodos ativados, aplicado em diversas estações de tratamento de esgoto. Nesse processo, bactérias aeróbias, que necessitam de matéria orgânica, são recirculadas no efluente sob a forma de lodo e ficam dispersas no tanque de aeração, onde ocorre a conversão da matéria orgânica e o oxigênio em gás carbônico, água e energia, que será utilizada para a reprodução dessas bactérias, formando um ciclo fechado. Sem esses tipos de micro-organismos, não seria possível tratar a grande quantidade de esgoto que geramos todos os dias, o que mostra como são importantes para a preservação do ambiente em que vivemos hoje. Um último fato interessante é que, além de atuarem na conservação dos alimentos, os micro-organismos também são muito importantes para a produção deles. Por exemplo, o cultivo de leguminosas como feijões, ervilha e soja dependem intimamente de bactérias fixadoras de nitrogênio, como as do gênero Rhizobium. Essas bactérias gram-negativas estabelecem relações simbióticas com plantas hospedeiras, ao se infetarem em suas raízes e formarem estruturas chamadas nódulos.
Nesses nódulos, as bactérias conseguem converter nitrogênio gasoso em formas mais assimiláveis às plantas, como amônia e nitrato. Elas fazem isso através de enzimas chamadas nitrogenases funcionais. Dessa forma, a planta consegue adquirir os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, e assim realiza a fotossíntese, gerando produtos que serão utilizados para a multiplicação dessas bactérias, constituindo, portanto, uma relação simbiótica entre as espécies, em que uma ajuda a outra. Imagine, sem organismos como esses, muitas das leguminosas que consumimos hoje poderiam ser extremamente caras e inacessíveis, o que poderia aumentar, por exemplo, a miséria e a fome no planeta. E aí, deu para entender como esses bichinhos são importantes? Essas são apenas algumas das várias aplicações que eles possuem, e a ciência hoje se desenvolve cada vez mais para usá-los e contribuir para a sociedade. Quem sabe agora você não fica mais esperto e dá a sorte de encontrar uma espécie nova por aí?